concreta é um fenômeno importante por um aspecto que não se costuma ressaltar. Ele é a ruptura com a arte brasileira moderna, nascida em 22. O jornal tinha unidade gráfica e tinha variedade, porque se você bota negrito é diferente de claro. Então, isso foi uma descoberta da Amilcar que renovou o jornal, graficamente, os jornais. Ele não quer outra coisa, senão uma transcendência, assim, redimindo a matéria pesada, placa de ferro, na intenção de voar. É quando eu levanto a placa. Vira pássaro, vira voo. E essa que completa o que eu estou dizendo. Tenho fé na forma que não deixa resto. Olá! Hoje você vai aprender com o escritor e poeta Ferreira Goulart, um dos mais importantes críticos de arte do país, tudo sobre a obra do escultor Amilcar de Castro e o que ele representa no chamado neoconcretismo. Reconhecido como um dos grandes mestres da arte brasileira contemporânea, Amilcar utiliza o aço como matéria-prima em suas obras. Vamos ouvir neste Sempre um Papo Especial, Ferreira Goulart. Prazer estar com vocês aqui, especialmente para falar de um artista que foi meu amigo desde o começo quase da sua carreira, não inteiramente porque ele nasceu em Belo Horizonte, né? Ele pelo menos se formou em Belo Horizonte antes de ir para o Rio, onde eu o conheci. Então, o Amilcar, ele pertence a uma geração que inicia, de fato, a sua carreira nos anos 50. Quer dizer, embora o Amilcar comece um pouco antes, mas o Amilcar que nós conhecemos, o Amilcar que se tornou o grande escultor contemporâneo brasileiro, começa nos anos 50. Então começa aí essa história da minha ligação com a Amilcar e da arte concreta. A arte concreta é um fenômeno importante por um aspecto que não se costuma ressaltar. Ele é a ruptura com a arte brasileira moderna, nascida em 22. A arte brasileira de 22, que marca o início da modernidade nas artes plásticas, era inicialmente a arte da Tarsila, da Anita Malfatti, de Cavalcante, e tal, tá? Era inicialmente uma arte de um Brasil mítico e naif. Em 30, essa arte, com a crise de 22, com o craque da Bolsa de 29, que abalou o mundo, a economia mundial, e os plantadores de café de São Paulo, muda-se o panorama folclórico e a realidade se impõe, porque a aristocracia paulista, que tinha patrocinado a vanguarda de 22, entra em crise. O Brasil entra em crise, são greves, em 35 é intentona, o país se politiza e a arte ganha um caráter que ela não tinha em 22 e nasce, então, a pintura do Portinari, que depois se torna, no curso desses anos, uma pintura altamente política, às vezes até demagógica. Mas, então, essa arte que vai se desenvolvendo e que na literatura dá o romance regionalista, então, essa arte, no terreno das artes plásticas, quando chega em 1950, ela sofre um golpe, porque a arte que nasce ali, a arte concreta, ela é o contrário de tudo isso. Ela não é regional, ela não é nacional, ela não tem problema social, ela não tem... Ela é uma arte de formas geométricas, abstratas, puras. E o Mário Pedrosa se torna o arauto dessa nova arte. Ele dizia, a arte contemporânea, a arte nova de hoje é esta, mas não é a única arte. Ele foi meu mestre, eu aprendi muito com ele, e muito do que eu estou dizendo aqui devo a ele.
Mas, então, esse homem generoso, esse homem sensível, esse homem que foi um exemplo dentro da arte brasileira. Então ele serviu de o orientador desse pessoal. E o Amilcar, lá na casa do Mário, quando eu conheci o Amilcar estava chegando de Belo Horizonte, buscando esse novo caminho. E o Mário falava assim, o Amilcar é diferente, ele tem além de ser artista, de ser um escultor, ele é um intelectual, ele tem uma cultura humanista. Isso é verdade, isso diferencia o Amilcar. O Amilcar não é só o artista plástico. O Amilcar pensa, o Amilcar tem dimensão intelectual. Não estou falando, não precisa que o artista tenha sempre isso, mas uma característica dele era também essa. O Amilcar foi trabalhar na revista Manchete. Eu, que sou jornalista e que já era jornalista, eu trabalhava na revista O Cruzeiro como revisor de texto, não é revisor de prova. Revisor, quer dizer, ler o texto antes de ir para a oficina para ser composto. E aí assumia a revista Manchete Otto Lara Rezende, que me chamou para lá, sabendo que eu estava desempregado, com mulher, com filha, me chamou para lá. Em seguida, chamou o Amilcar, chamou o Borjalo, chamou os mineiros todos, ficou todo mundo lá na revista Manchete. Mas chamou também Jânio de Freitas, que era um jornalista jovem, excelente jornalista, que compôs a trinca, Amilcar, eu e o Jânio. E nós começamos a mudar graficamente a revista Manchete. O Amilcar não entendia de gráfica, não entendia desse assunto. O Amilcar era escultor e foi posto lá pela amizade do Otto Lara Rezende, que queria dar um emprego para ele. Mas ele era um talentoso, e com o sentido gráfico do desenho da coisa. Quer dizer, então, o Jânio começou a meter na cabeça dele uma opção de ideia, por causa do O Paris Mate, que era uma revista francesa, que tinha uma paginação diferente das outras. Aí eu também aderi à revista e, bom, eu sei que terminamos demitidos todos. Mas fomos para o Jornal do Brasil depois. Aí o Reinaldo Jardim criou o suplemento dominical do Jornal do Brasil, que começou a inovar, que foi o veículo da arte concreta, da poesia concreta, em 1956, e que, em 57, a Condessa era convidada para os jantares nas embaixadas, coisa que nunca tinha acontecido com ela. Aí ela se entusiasmou e falou, se o suplemento já está me fazendo ir às embaixadas, se eu renovar o jornal, vai ser muito melhor. Aí decidiu renovar o jornal. Aí me chamou o Odilo Costa Filho, que ela era casada com um maranhense, que tinha morrido, o Conde Pereira Carneiro, que era maranhense, porque eu não sei, porque eu nunca vi Conde lá na minha, mas eu sei que era maranhense, e como o Odilo era maranhense, ela chamou o Odilo. Só que o Odilo não entendia de jornal. O Odilo era um excelente cronista político, mas não entendia de jornal, de gráfica de jornal, de redação de jornal. Nunca tinha parado essa coisa de cozinha de jornal, que é diferente do cara ir e conversar com o deputado e depois escrever uma crônica. Diferente. Mas o Jânio era jornalista de cozinha de jornal, e eu era copydesk. Então, aí chamamos o Amilcar para o Jornal do Brasil. Obrigamos o Odilo a aceitar o Amilcar. Aí o Amilcar, que já tinha tido a experiência da Manchete, começou a mudar o jornal, muito por ideias do Jânio. O Jânio foi um dos principais responsáveis pela renovação gráfica do Jornal do Brasil. Primeira coisa, tirar a linha que dividia as colunas. Antigamente, porque você não pode nem imaginar, os jornais, aquelas colunas separadas, tudo com uma linha preta. Os jornais eram horríveis, porque tudo separado com linha preta. O nego não tinha percebido que se deixasse branco, separava. Não precisava linha. Aí o Jânio descobriu isso, tirou a linha, ficou ótimo. Ficou mais leve. Outra coisa, que todos os jornais eram uma bagunça.
tipos. Sabe o que é tipo, né? Família de tipo. Então, o cara adotava, no mesmo jornal, 10 famílias diferentes, era uma confusão, parecia um formigueiro, essa uva misturada. Aí o Amilcar chegou lá e falou, não precisa 10 famílias de tipo, basta uma. Aí pegou uma família de tipo, o garamon, e botou o garamon preto, o garamon claro, o garamon itálico. E botava corpo 10, corpo 8, então bastava isso. O jornal tinha unidade gráfica e tinha variedade, porque se você bota negrito é diferente de claro. Então isso foi uma descoberta da Amilcar que renovou o jornal, graficamente os jornais. Por que ter 300 famílias de tipo para ficar aquela confusão visual, né? Mas nisso a arte concreta teve uma grande influência, porque ela nos deu a lição do despojamento, da limpeza, da simplicidade. Nisso ela teve uma grande influência. Entende? Essa coisa de buscar a coisa limpa, né? E a Amilcar, como um artista concreto e com a exigência dele como escultor, isso se transferiu também para a experiência gráfica. Bom, eu acho que o momento atual não se caracteriza muito por grandes mudanças, né? Não se vê muito isso, né? Os jornais chegaram a uma forma que, de fato, a forma gráfica dos jornais hoje nasceu com essa experiência do Jornal do Brasil. Nasceu, quer dizer, todos os jornais, todos eles tinham aquela linha preta, e tinha uma outra coisa que o Jornal do Brasil criou, que o Jânio criou, que foi o seguinte, os jornais eram assim, manchete, aconteceu não sei o quê, e tal, corta, continua na página 10. A outra matéria, o não sei o que lá, hoje vai acontecer, não sei o que, corta, continua na página 6. Todas as matérias importantes eram postas na primeira página, e tudo continuava lá dentro. Aí você ia na página 10, não tinha a continuação, estava na página 11. Tudo bem, mas o que aconteceu no Jornal do Brasil de diferente? É o seguinte, as matérias, nós não podemos deixar de botar na primeira página as matérias importantes. Mas, em vez de botar a matéria começando e terminando adiante, nós fazemos o lead e o sublead na primeira página. Quer dizer, um resumo da matéria na primeira página. Então, hoje todos os jornais são assim. Você pega a matéria, tem 2 parágrafos, 3 parágrafos, que é a matéria. Agora, a matéria inteira está na página tal ou na página X. Então, você vai lá e encontra a matéria inteira. Mas essa forma foi criada no Jornal do Brasil. E uma outra coisa, que aí é consequência disso, e que foi introduzida pela Amilcar, que foi o seguinte, para fazer isso, é necessário que cada página tenha um número determinado de matérias e que essas matérias não extrapolem para outra página, não pode. A página 4 sobrar para a página 5, nada, não pode. Então, todas as matérias da página 4, ou da página 5, ou da página 6, terão que ter uma medida exata para, quando ir para a oficina, ser composta de tal maneira que não exorbite o espaço da página. Está certo? Para isso, a Amilcar criou o papel diagramado, medido, que não havia na imprensa. Então, a partir dali, o redator recebia um papel que tinha 60 espaços assim, tantas linhas assim. Então, o diagramador, a Amilcar, dizia, esta matéria vai ter 1 página e 10 linhas, que correspondiam no tipo Garamond, o espaço X da página. Então, isso também foi uma inovação do Jornal do Brasil. Agora, hoje não há mais isso, quer dizer, eu não me lembro de nenhum jornal, então uma inovação ou outra, uma coisa ou outra, mas que caracterize assim, que signifique, que seja marcante, eu não vejo. Mas o Amilcar, veja bem, a escultura se caracterizou sempre pelo volume, não é isso? Toda a história da escultura é volume, é uma massa, né? Seja de gesso, seja de mármore, seja de metal, seja de barro, ou de madeira, é um volume, certo?
Mas a escultura moderna, ela sofreu uma mudança por uma série de fatores que ela desapareceu o volume. E no lugar do volume ficou o vazio, o espaço vazio. Então, por exemplo, a unidade tripartida do Maxi Bill, que ganhou o prêmio da primeira Bienal de São Paulo, era uma forma vazia, uma forma aberta, vazada. Então, quer dizer, essa ideia da forma vazada, da escultura que não é mais volume, que o volume é o espaço, que é transparente, ao contrário do volume antigo, que é fechado, escuro, a pedra, o metal, né? Então, o Amilcar se defronta com esse problema. O problema da escultura sem volume. E aí aí é o temperamento do Amilcar, aí é a personalidade do Amilcar. Assim, sem volume, então, é uma placa. É uma placa, sem volume. Como vai nascer a terceira dimensão? Quer dizer, o volume. Corto a placa e levanto. Então, o mínimo possível de terceira dimensão. É a própria placa, de duas dimensões, que eu corto, levanto e crio a terceira dimensão. Isso é toda a escultura do Amilcar, a vida toda. Toda a escultura do Amilcar, com raras exceções de uma ou outra experiência, ela é isto. Cortar a placa bidimensional e levantar, e criar a terceira dimensão. E aí as variedades e as variações que ele realiza a partir desse gesto simples, essencial. Porque aí está a personalidade do Amilcar. Eu percebo. Mas e quando ele desenha? Ele pega uma trancha e faz vap, vap. O que isso significa? Tem a ver com aquele corte. Algo me diz que esse gesto drástico, simples, único, tem a ver com aquele corte também. Quer dizer, o mínimo de recursos, fazer com o mínimo de recursos, sem enfeite, sem concessão, o despojamento total. Né? Isso eu também já tinha percebido. Mas eu percebi uma outra coisa. E depois eu fui ler os poemas do Amilcar. E aí fui ver que o que eu tinha percebido estava escrito nos poemas. O que eu percebi? Eu percebi que quando você faz um golpe de trancha, você quer o milagre. Está certo? Você quer não errar, porque, veja bem, um pintor pinta aqui, corrige, corta, volta, pinta, retoma, conserta. Agora, está feito e acabou? Então tem que ser milagre. Eu tenho que acertar definitivamente com um gesto. Né? Mas é estranho que aquele cara racional, que aquele cara trancoso tal, né, que faz uma escultura rude, que não se pinta, porque a do Weissman é azul, é amarela, é verde, que é a ferrugem, para não ter concessão, não tem enfeite, não tem... É como eu quero a essência, eu quero a autenticidade, como está. Então, eu vou dizer assim, um relâmpago estampa claro a forma pura, a forma pronta. Um relâmpago estampa claro a forma pronta. Pronta a forma. Corto, dobro, a forma está pronta. É o milagre. O segredo, ele diz, a escultura é como uma pedra que está no fundo do rio. O segredo está em consegui-la sem molhar as mãos. É tudo a mesma coisa. Conseguir a pedra sem molhar a mão é o milagre do golpe definitivo. Eu tenho
que acertar a essência. Outra coisa, em velocidade instantânea, a comunhão sem tempo revelada. Está dito. Em velocidade instantânea, a comunhão sem tempo revelada. É um milagre. E o homem desenha o tempo na exatidão do sonho, que é o que ele quer. Eu sempre achava estranho aquilo ali. Não tem transcendência, o cara não quer transcendência. É ferro bruto, dobra, corta, acabou. Não tem transcendência. Eu sempre achava estranho aquilo. Aí depois descubro. Tem transcendência. Ele não quer outra coisa senão a transcendência. Assim, redimindo a matéria pesada, placa de ferro, na intenção de voar. É quando eu levanto a placa. Vira pássaro, vira voo. E essa que completa o que eu estou dizendo. Tenho fé na forma que não deixa resto. Tá? O gesto definitivo. A forma que não deixa resto. De que nada sobra, que não. Esse é o Amilcar.